precisa pactuar o que vai ser conversado aqui. Vocês topam fazer um pacto com a gente? Afinal, vai ser grupal, vai ser todos nós. Até pra que seja legal pra mim, legal pra ela e legal pra vocês e pra gente tudo juntinho. É a gente pegar uma carga de preconceitos e deixar de lado. Vamos tentar ampliar o nosso conhecimento e debater sobre esse assunto, que é a maneira mais gostosa e segura pra gente falar. Gente, é isso que a gente quer. Vem pra cá, vem pra cá, vem conversar com a gente. Olá, sou Adriano Fernandes e esse é o Diálogo para Transformar. E hoje, com a presença da minha amiga Renata Mota, e a gente vai falar daquilo que a gente fala desde quantos anos? Eu e a Renata, a gente se conhece desde os 12 anos de idade do colégio. E naturalmente a gente se aproximou porque a gente tinha um assunto em comum, que a gente gosta de falar sobre ele até hoje e a gente resolveu partilhar pra vocês. Gosta de falar, né? A gente gosta de fazer também. Gosta de fazer mais ou de falar? Eu gosto muito de falar. E aí partilhar é uma coisa super importante, porque na verdade, como o sexo faz parte da vida da gente, a gente tem que traduzir isso como uma coisa boa, como uma coisa que... Como que a gente aperfeiçoa formas... super interessantes de tomar banho. Então eu acho que a gente também tem que aperfeiçoar formas super interessantes de viver ou não o sexo. Renata me trouxe um dado que eu não sabia e eu fiquei muito interessado. Se liga, enquanto a gente está aqui conversando, existe um estudo internacional sobre comportamento sexual que diz que por dia existem 100 milhões de relações sexuais acontecendo. Ou seja, a gente tá conversando agora, tem 100 milhões de pessoas gozando. Não, mulher, 100 milhões o dia todo, tá? Te chamei de mulher. Peraí, vamos enxugar. São 100 milhões de pessoas, não agora, nesses exatos segundos, horas. em 24 horas. De maneira, alguém tem que estar fazendo agora. Tipo, agora que a gente tá gravando, deveria ter quantos? Fazendo, gente, fazendo. Se bem, gente, vocês sabiam que a maior frequência dos motéis... Do almoço, é na hora do almoço, porque é durante o trabalho que a gente tem como dar várias desculpas, né? Porque o sexo não acontece só no casamento. Não. Era pra falar isso aqui. Mas o sexo, ele... vai pra onde esse vídeo? Vai pra internet. Quantos milhões de pessoas vão ver? Se Deus quiser, muitas. Ó, recapitulando. Então, a questão do sexo, ele não necessariamente está ligado só pro sentido de uma procriação, ou que ele é só permitido após o pacto do felizes para sempre, é isso? Isso é tudo história contada. A gente sabe disso, não é porque eu tô dizendo, não é porque a gente vive assim, ou não é? Não? Olha lá. Você que está assistindo. Identificou, Adriano, se identificou hoje. Porque nós estamos falando da Terra, de onde nós estamos e principalmente de quem nós somos. Que contexto que a gente está falando. Sexo tem a ver com isso. Por isso que eu tô dizendo que é desde o dia que a gente nasceu. Então, a partir do momento que a gente nasce, veio ao mundo, a gente já está em contato com o sexo. Que embora pareça óbvio, Adriano. Até o sexo foi que nos fez, não é? Embora pareça óbvio, a primeira pessoa com quem a gente se deita, eu queria falar isso. A primeira pessoa que a gente se deita somos nós mesmos. Sabia? E o que a gente tem maior intimidade. Nem que seja na nossa mente, mesmo que a gente nunca tenha se tocado. A primeira pessoa que falou comigo ou que me ouviu sobre isso foi eu mesma. Então, precisa existir essa identidade de mim para mim. Às vezes eu até penso que eu tô louca, sabia? É interessante porque é o que vem pro primeiro tópico desse assunto, pra gente começar a falar de sexo. Pra que a gente possa vamos dizer assim, estarmos seguros, em ambiente seguro e propício pra se falar e fazer sexo, a gente se tocar, não é? Eu parei pra pensar aqui, eu nunca olhei pra mais de perto pros meus órgãos. E aí em casa, já pegou um espelhinho? Já se explorou? Espelho, você ficou... A gente tem um pudor com nós mesmos. Eu tô lá no meu quarto, privado, ninguém vai saber, não estou com a câmera ligada. Eu recomendo que você se olhe, viu? Se cheirar é importante. E conhecer principalmente aquele monossílabo que é a gente mais famoso do mundo e tem uma adoração por ele, né? Vocês podem falar, gente. A gente não pode. A gente tem como Vocês regra manter então um bom o conduto. monossílabo mais famoso da humanidade, que faz parte dos órgãos, é o... Vai bem, mas vamos tentar fazer uma coisa mais bonitinha, né? Ele é algo que
Parece que existe uma perseguição, né? Porque é uma adoração ao mesmo tempo. Perseguição tão grande que a gente não tá falando aqui o nome. A gente tá podendo falar o... Porque a gente tá com coisa, viu, Adriano? Eu nunca olhei pro meu. Já olhou? Claro! Meu Deus, é meu! É meu! É meu! Começa a questão do se tocar. O se tocar, ele refere a quê? Tá falando de prazer, a gente tá falando de uma concepção ampla de prazer. Prazer de dizer estou à vontade comigo, sabe? Estar nu, por exemplo, consigo, é um exercício de se aceitar, de se reconhecer, de sair do padrão externo. Isso é viagem, não sei o quê. Não, porque todo dia a gente abre o olho e vive em função disso. Todo mundo vive em função de encontrar o amor. E o primeiro amor que a gente tem que encontrar é fato, e não é clichê, é o que a gente mesmo. Amor, e que não é um amor perfeito, não. Tem um amor incondicional por mim mesma? De jeito nenhum. Vou estar sempre em conflito com as caatingas que eu vou encontrar, entendeu? Por isso que a gente tem que ter o tempo, que não é todo o tempo, mas tem que ter esse tempo de se ter. Nós estamos falando de sexo, chega um momento da vida da gente que a gente, óbvio, a quantidade ela vai estar atrelada à qualidade. É verdade, você vai amadurecendo, essa quantidade ela começa a dialogar com a qualidade mesmo. Não necessariamente você precisa ter trocentas vezes ou trocentos copos. Mas assim, né? Só que essa qualidade é uma coisa que a gente tem que conquistar, ela não vem pura e simplesmente com a idade. Se toca, se conhece. Então assim, o primeiro ponto daqui hoje, pra gente didaticamente, né, construir um roteiro e depois rasgar, é dizer que é importante se conhecer, é claro, sabe? Mas é importante se conhecer não só no discurso. E ninguém precisa saber, se tranca, se esconde. Vai, não vai, escolhe um lugar da tua casa e um horário que tu possa estar só. E aí explora esse momento sem vergonha. É só seu, né? Sem vergonha, tem que ser sem vergonha, certo? Esse momento tem que ser literalmente sem vergonha. A gente tá tentando ficar sem vergonha. Aqui no vídeo. Para, tô notando. Agora uma outra coisa que eu fico pensando, assim, eu acho que parece repetitivo, que tudo que a gente vai falar hoje em dia, a gente tem que falar exemplificando em gêneros, né? Essa questão de se conhecer, de se tocar, há um estímulo mais fácil para os homens do que para as mulheres, não é? Eu me lembrei agora que tem uma fase, eu tenho umas irmãs, eu acompanhei na minha irmã mais nova, quando ela tava rindo e ela tava descobrindo algo nela muito prazeroso, e a primeira reação da minha mãe com aquele movimento que estava acontecendo foi minha mãe dizer: a gente fica escutando esse não o resto da vida. Não. Se deita com ele, né? Assim, presta sempre atenção. Minha vida fica marcado de uma forma velada na vida das mulheres. E aí, assim, gozar nem sempre. Se não gozar, tudo bem. E aí eu trabalhei já com mais de, 7 mil pessoas, já ouvi histórias sexuais. Nunca eu ouvi uma história igual a outra. Se há tanta singularidade assim, que nenhuma das histórias foi exatamente igual a outra, é porque seria necessário a gente repensar esse lugar do sexo na nossa vida. Por isso, você tomar uma relação entre homem e mulher, porque as relações não acontecem só entre homens e mulheres. Não necessariamente. Né? Acontecem entre homens e homens, acontecem entre mulheres e mulheres. Mas vamos tomar aqui com base no exemplo de uma homem e uma mulher, Adriano. Certo? E aí eu vou voltar para essa questão que tu pergunta. Renata, se a minha irmã nessa época tava falando, a minha mãe tava dizendo isso para ela, você, por exemplo, como irmão, como homem, tinha uma relação completamente diferente. Você podia ficar em casa só, você tinha o seu espaço, seu pai lhe estimulava. Seu pai estimulava, inclusive, né? Então assim, pra você tá trancado no banheiro. Então pra você o gozo, porque se ele se masturbava, um homem não imagina se masturbar e não ejacular. Ou imagina, ou é possível. Tipo assim, pensa aí tu vai pensar numa relação sexual. Quando o cara não gosta, o que a gente diz? Cara estranho. Ou tu demora então, muito pra gozar, né? Eu não sou boa pra você não gosta mais de mim, você não me ama. Existe uma série de significados em não gozar pro homem, no sentido do ponto de vista do fracasso. Agora, pra mulher, se a gente fingir
E o cara compreender que a gente finge, tá tudo certo, inclusive pra ela. É muito louco isso, assim, né? Sabe, eu conversei com várias e N mulheres. E tudo bem. E quando eu perguntava, ela dizia assim, não, Renata, eu gozo. Quando você diz assim, você goza? Ela disse, eu gozo. Assim, você goza todas as vezes que você transa? Não. Existe um mito nisso aí, porque eu tenho uma amiga. Eu não vou dizer teu nome, fica tranquilo. Eu tenho uma amiga que ela fala, é mito. Ela fala muito de sexo, tá? Adriana, eu tô com minhas amigas no bar e uma fica contando vantagem sobre outra. Eu gozei 37 vezes, eu sou muito orgasmática. E ela diz que tem certeza que todas estão mentindo. Anatomicamente, nós temos um órgão sexual totalmente preparado para o gozo. Tá? Que tem inclusive 3 grandes pontos de prazer. No clitóris, onde a gente tem 8.000 feixes nervosos, que só o equivalente na cabeça do pênis são 4.000 feixes nervosos. No clitóris eu tenho 8.000. Você tem o dobro de capacidade de conectar. Só no clitóris. Se você penetrar na vagina, você ainda vai ter 2 grandes pontos de prazer, que é o ponto G, que é logo a 1 centímetro na parte superior da vagina quando penetra. E agora se descobriu um novo ponto de prazer, que é o ponto A, que é o ponto de encontro com o útero. Se a gente conseguir usar pelo menos a metade, já é de bom tamanho. Então, assim, o que importa não é com quem ela tá ficando, ou claro, se ela tem ou não. É porque o gozo, ele tá muito influenciado pela cultura. Como os homens também, porque, por exemplo, já existem pesquisas mostrando que os homens acima dos 40 anos já estão, cerca de 50% dos homens já tem problemas de disfunção erétil. Quem é que discute? Olha. Quem é que discute isso? Então, assim, o homem que não é exacerbadamente apaixonado por sexo é julgado. E a mulher que tem vontade de ter prazer também é julgada. No sentido, a mulher que não quer fazer sexo, a mulher que quer fazer muito sexo. Então, assim, o sexo é um aspecto da nossa vida que é controlado socialmente. Agora, muito mais fortemente com o corpo da mulher, obviamente. Não tem como a gente negar isso. Certo? Assim, a gente já começa desde cedo com a repressão mesmo, repressão explícita. Menina, fecha as pernas, menina, olha direito, isso. Senão ninguém vai te querer, presta atenção, se preserva, te valoriza. Resumindo então, gente, tudo isso que foi conversado nesse vídeo, como ainda tem muito assunto a ser falado, a gente vai dividir isso numa série de vídeos que vocês vão acompanhando aí no canal. Tudo bem? O que é mais rico nessa nossa relação é a naturalidade. E isso pra você imaginar que uma coisa que começou na nossa adolescência, que muitos acharam que era fase, ou que era uma simples curiosidade, que a gente começou com uma brincadeira a falar muito sobre isso virou profissão. Eu queria dizer pra vocês que eu transformei tudo isso num doutorado, né? Hoje eu trabalho com gênero e sexualidade, me tornei uma especialista em um dos nossos órgãos sexuais. Sim, claro, eu sei que vocês estão sabendo já de cara que eu sou dentista. Essa mulher tá bombando por aí. Quem tá assistindo esse vídeo teve a oportunidade de assistir as palestras dela, sabe o que eu estou dizendo. Não esqueçam de... Agora eu quero dizer pra vocês que curtam, interajam, porque esse capítulo vai pra frente, a discussão sobre sexo só vai pra frente se você participar. Escreve, curte, compartilha, que a gente tá aqui pra dialogar. Beijo e até o próximo vídeo pra gente continuar falando